Vou fazer isso para assinar. Aqui, leva-me para a Estamos esperando os irmãos chegarem. Paz do Senhor, boa noite. Já vamos começar aqui, os irmãos chegando para mais um dia de estudo. O Senhor tem permitido a nós, né? Vamos aguardando enquanto os irmãos vão chegando aí. Já chegou um ali. A gente vai orar, vai falar com Deus, agradecer ao Senhor por esse privilégio de nós estarmos na sua presença, né? Por mais um dia que Ele nos deu. Quero hoje aproveitar essa oportunidade também para agradecer a Deus pela minha igreja, pelos irmãos da minha igreja, Igreja Metodista Cidade de Deus. Um grande beijo para vocês, irmão Luciano, irmão Wellington, irmão Luiz, as irmãs Célia, Érica, Laurileia, os irmãos que têm nos ajudado ali nesses dias para pintar a igreja, organizar, aos irmãos que têm dizimado, ofertado com a sua fidelidade. Eu quero louvar a Deus pela sua vida nessa noite, amém? Eu agradeço ao Senhor a oportunidade de pastorear esse rebanho tão precioso. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, ao meu esposo, meu companheiro, meu amigo. Deus une propósitos e me uniu a ele com um propósito, né? Daniel Silvério, amor da minha vida. E eu quero muito agradecer ao Senhor hoje, amém? Aos irmãos que nos acompanham na live, os irmãos que estão sempre conosco. A gente vai adorar o Senhor com uma canção, depois nós vamos orar, amém? E viver suas promessas valeu a pena acreditar. O Senhor tem sempre o melhor preparado para mim e para você. Aleluia! Valeu a pena acreditar na força desse Deus que não falhou e nunca falhará. Valeu a pena acreditar. Dos seus propósitos jamais serão frustrados. Meu choro não foi em vão. Aleluia! Pois na dor Deus forjou meu caráter. Meu choro não foi em vão. Minha oração moveu a mão de Deus. Valeu a pena esperar no Senhor e viver suas promessas. Valeu a pena acreditar. Aleluia! Deus tem o melhor preparado para nós, amém? Ele tem o melhor preparado para a minha vida e para a sua. Aleluia! Acreditar desse Deus que não falhou e nunca falhará. Valeu a pena acreditar que em tudo os teus propósitos jamais serão frustrados. Pena. Aleluia. Valeu a pena. Tem valido a pena. Tem valido a pena. Amém? Senhor amado, Deus querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nessa noite nós queremos bem dizer a Ti, Te glorificar por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Toma nas Tuas mãos, ó Deus amado, os irmãos que estão conosco, acompanhando essa live, aqueles que ainda vão entrar. Ó Deus amado, que o Teu Espírito Santo possa falar em cada coração de uma forma muito especial nessa noite, em nome de Jesus. Trazendo, Deus amado, a Tua palavra, que é
edificador em nosso espírito, que traz alimento ao nosso coração. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá estudar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Hoje é o segundo dia de estudo de Apocalipse. Não sei ainda quantas partes vai ter esse estudo, mas eu acredito que serão muitas, aí umas 5 ou 6 aproximadamente. Então hoje é a segunda. A primeira já está lá no nosso canal no YouTube. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista para que você possa ir acompanhando, ok? E você possa ir entendendo aquilo que a gente está trazendo de ensinamento para você. Abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse e hoje nós vamos falar do capítulo 2. Falar alguma coisa do capítulo 2. Nós já falamos o capítulo 1 na live semana passada, que está no nosso canal do YouTube. Entra lá, se você ainda não entrou, entra lá, se inscreve, dá o seu like, comentário. Se tiver pergunta, faça, que a gente, à medida do possível, vai estar respondendo as perguntas, ok? Então, abra sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 2, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto, que você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Hoje, nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Nós falamos na semana passada, trouxemos aqui, o estudo na semana passada, só para recapitular aqui para você, que o livro de Apocalipse, ele é o livro das revelações, que a palavra Apocalipse é a junção de 2 palavras gregas, Falamos isso na semana passada, que ele é a junção de 2 palavras gregas. Botei aqui. Apó, que significa enviado para longe, calipto, que significa sombra. E juntando essas 2 palavras, vai dar, apocaliptus, que traduzido para o nosso português, dá algo aproximadamente dessa forma: longe das sombras. E o que está longe das sombras está sendo revelado, está sendo manifesto, está sendo ensinado. Falamos também da dificuldade de se ler, de se interpretar o livro de Apocalipse, porque ele foi escrito usando símbolos e sinais, usando símbolos culturais de uma época que remete-se a 2000 anos atrás, que é a época da igreja primitiva. Então, símbolos e sinais daquele momento e daquela cultura, cultura judaica. Então, alguns símbolos, alguns sinais para nós. Hoje, povo ocidental, 2000 anos depois, a gente não tem a facilidade de entender. Mas nada que seja um bicho de 7 cabeças, porque tem aí os dicionários bíblicos, tem mensagens, tem estudos, Eu falei na semana passada que uma das minhas fontes e referências para esses estudos está lá em Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, o historiador, teólogo, o Rodrigo Silva. Então a gente tem buscado essas informações para aprimorar, para trazer uma palavra de conhecimento para os irmãos. Porém, irmãos, o livro de Apocalipse, ele não tem uma visão única. Ele tem uma visão única no que diz respeito aos pilares. Quais são os pilares de Apocalipse?
que Jesus Cristo venceu, né? E ele vem em glória buscar a sua igreja, a sua noiva, é um pilar, né? Ele vem, haverá um juízo de todas as nações, de toda a terra, é outro pilar, que as trombetas são os juízos de Deus sobre a terra, isso é outro pilar. Então essas coisas, elas não são discutíveis. O que se entra em discussão é se vai ter milênio, se é aqui na terra, se não é, se a igreja passa pela grande tribulação, se é arrebatada antes, esses pormenores que ao longo do estudo nós vamos falando. Mas para que você possa entender, quando chegar nessa fase do estudo, você tem que passar por esse momento aqui agora. Então nós já falamos que as 7 igrejas da Ásia, igrejas reais, literais, que existiam naquela época na Ásia Antiga, né? Essas igrejas eram igrejas literais, porém, elas representam uma era das igrejas, compondo a história da igreja até os dias atuais. E falamos acerca disso quando a gente falou que, por exemplo, a igreja de Éfeso representava a igreja apostólica, a igreja da época dos apóstolos, época de crescimento, época do genuíno ensino da palavra, da defensoria ali da palavra, fiel mesmo, época de perseguição, de morte. O ano 70 da era cristã, por exemplo, foi a destruição de Jerusalém, né? E aí a gente falou um pouquinho sobre isso, falamos da igreja de Esmirna, de Pérgamo, demos um panorama. Porém, hoje vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Está preparado para esse momento? Então vamos lá. Segundo o texto que nós lemos aqui, a igreja de Éfeso é a primeira e é uma das mais antigas cidades do mundo, a cidade de Éfeso. A mesma cidade que o apóstolo Paulo vai pregar e vai começar uma igreja. A cidade de Éfeso, onde tinha o grande templo da Diana dos Efésios. Uma igreja onde Atos dos Apóstolos vai dizer que tinha muita feitiçaria, que quando as pessoas se convertiam, queimavam os seus livros, né, de feitiços, ok? Até aí, esta cidade, Éfeso, onde tinha o famoso templo da deusa Diana, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, na sua imponência, sua beleza, sua grandeza, toda em mármore branco, que atraía a atenção e o olhar das pessoas daquela época. A cidade de Éfeso era totalmente voltada para a idolatria a Diana, ou Artemisa, ou Artemísia, que era conhecida como a deusa da guerra, ou deusa da fertilidade, a rainha dos céus, todos esses nomes eram dados a ela. Então era um lugar com muita idolatria, onde tinham muitos ourives que faziam as estátuas, né, de ouro, ou os nichos de ouro para se colocar as estátuas, e se ganhava muito dinheiro. E quando Paulo começou a pregar, e houve a conversão, e houve a formação de uma igreja ali, a perseguição aumentou, e muitos ali foram perseguidos. O próprio Paulo quase que foi levado à morte ali, né, pelos moradores daquela cidade, que viviam, na sua grande maioria, sobreviviam da idolatria, porque eles vendiam e ganhavam o dinheiro em cima disso aí, ok? Então vamos lá. Éfeso representa o quadro do fim da igreja primitiva, caminhando já para o finalzinho da igreja primitiva, ou seja, a igreja primitiva estava perdendo os seus pais apostólicos, que foram morrendo aos poucos. O último a morrer foi João. E o apóstolo João, quando ele escreveu essa Apocalipse, né, e também as cartas, as epístolas, ele estava como bispo na igreja de Éfeso. Ele era o bispo na igreja de Éfeso, ok? Quando ele chega já no finalzinho da sua vida. Então, os pais apostólicos, aquela galera ali, né, suculenta, aquela galera ali do angu, estava morrendo. E as doutrinas erradas,
as coisas que estavam sendo enfiadas na igreja começaram a minar um pouco a fé de alguns irmãos. Eles começaram a se perder um pouquinho quando o engano, quando a mistura da verdade com a mentira começou a entrar doutrinária dentro da igreja. Mas, mesmo assim, eles lutavam contra isso, o texto que nós lemos. Como já vimos anteriormente, as 7 igrejas representam os 7 estágios da igreja ao longo dos anos. Éfeso é uma dessas, as mais antigas. Essas igrejas representam um período da história da igreja, o que também não invalida a questão que mesmo atualmente nós também temos igrejas com o perfil de cada uma dessas igrejas de Éfeso, da Ásia Antiga, que nós vamos estar falando aos poucos. Hoje, especificamente, tratando da igreja de Éfeso, ok? Nós vamos ver que os erros doutrinários que começaram a entrar naquela igreja, que ganharam resistência com aqueles fiéis que detinham a palavra ali, permaneceram fiéis, mas alguns foram se perdendo. O que acontece hoje também, né, irmãos? Às vezes doutrinas erradas entram, e se não houver uma pessoa que tenha um conhecimento bíblico forte, que se dedique a estudar a palavra com afinco, com verdade, acaba deixando que a heresia, que a mentira, que a heresia é uma mentira, entre e contamine a doutrina da igreja. A palavra Éfeso significa desejável e representa a era dos mártires, das pessoas que foram jogadas no Coliseu e que morreram. Nós falamos isso um pouquinho na semana passada. Era a doutrina dos apóstolos. Desejável por quê? Porque era uma igreja que, quando do seu início, abominou toda e qualquer feitiçaria, abominou toda e qualquer idolatria. Era uma igreja que desejável porque amava a palavra pura, genuína, e por ela se dedicava, e por ela até muitos vieram a morrer. Éfeso então significa desejável. O padrão de escrita de todas as cartas Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Esmirna, Sardes, todas elas, o modelo de escrita delas é elogio, protesto, correção e galardão. Vou repetir, o padrão de escrita dessas cartas, se você quiser copiar aí, elogio, protesto, correção e galardão. A igreja primitiva sempre lutava pela preservação da sã doutrina. E vez por outra surgiam homens que lutavam para deturpar esses ensinos. O elogio a Éfeso era que eles eram incansáveis nesse combate, no combate ferrenho das doutrinas. Isso está lá no versículo 2, conheça as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Ou seja, tinha o hábito na igreja primitiva, quando alguém chegasse, porque Éfeso não conhecia todos os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, e aí se alguém chegasse lá e falava, não, eu também andei com Jesus, eu também conheço, e ele falou isso, falou? Então vamos botar você aqui na roda dos esclarecedores, vamos ver se você conhece mesmo. Então eles eram colocados à prova, eram sabatinados, e aí era visto que eles não tinham realmente o conhecimento genuíno. E aí eles perdiam a oportunidade de tentar inflamar a igreja, de tentar trazer doutrinas falsas para a igreja, ok? O protesto com essa igreja, o protesto que o Senhor declara no texto contra a igreja de Éfeso é que aos poucos eles foram perdendo o amor, largaram de lado o amor. E esse amor ele é visto como o amor congregacional, como o amor da unidade, da comunhão, tanto quanto o amor pelo Senhor Jesus, por Cristo. E nos dias atuais, irmãos, nós temos visto também que o amor das pessoas
pessoas têm se esfriado. A gente tem visto nos dias atuais que o amor a Cristo tem se esfriado. As pessoas têm trocado o amor de Cristo por distrações, não é verdade? Por tantas outras coisas que não agradam ao coração de Deus, que não trazem nenhum tipo de refrigério ou alegria ao coração de Deus. Lembra que eu falei para vocês que cada igreja tinha representa uma era, né, do início da igreja, como é o de Éfeso, mas que também remete ao que acontece nos dias de hoje. Lembra depois de onde caíste, arrepende e volta às primeiras obras, as obras feitas com amor. Por que eu iniciei essa live aqui agradecendo a Deus os irmãos que estão trabalhando na igreja? Esses irmãos, eles estão aí no Covid, né? Estão na quarentena, nos seus trabalhos seculares, uns de férias, outros naquele sistema do governo, né? 70-30 para receber, e estão dedicando ao Senhor. Tem 2 semanas de trabalho, pintando a igreja, reformando a igreja. Isso é amor. A igreja não está pagando nada. Isso é amor, amor à obra, amor ao prédio administrativo ali, né? Ao cuidado, ao zelo, mas o amor é ao Senhor, dedicação ao Senhor. Amor também, aquele que tem sido fiel, tem permanecido fiel, dando o seu dízimo e a sua oferta, passando por momentos difíceis, mas entendendo que aquilo que é de Deus deve voltar para Deus. E nós, pela graça e a misericórdia do Senhor, temos conseguido avançar, porque o Senhor tem dado a nós essa graça. Amém? Então nós vimos também que essa dificuldade aqui, que estava acontecendo, era a falta do amor, da comunhão também. E aí os irmãos acabam deixando a comunhão de lado, deixando o aconchego de estar junto. A gente fala muito da situação de não poder nos reunir na igreja, mas vamos voltar, né? O Senhor vai nos permitir, eu creio dessa forma. Mas vamos imaginar que isso não aconteça. Como é que você tem nutrido o teu amor pelos teus irmãos, pelo teu pastor, tua pastora? De vez em quando eu boto lá no grupo, irmãos, orem por mim aí, liguem para mim, mandem mensagem, gravem orações, mandem para mim, porque eu quero ouvir a voz das minhas ovelhas, eu quero estar junto. Esse ano, 2020, já estamos em junho, já se passaram 5 meses, quase metade do ano já foi embora. E tive ovelhas que casaram que eu não pude nem estar lá. E dá uma tristeza, né, no coração da gente de não estar junto. Mas a gente sabe que é necessário nesse tempo, mas que o Senhor está cuidando, ok? Então o protesto do Senhor era que aos poucos foram perdendo o amor que tinham uns com os outros e por Cristo também. E também, naqueles dias, o Senhor chama, nessa carta, ele chama a atenção, é algo bom, que o Senhor traz um elogio para eles também, que eles reprovavam a prática dos nicolaítas. E aí, o que era essa prática dos nicolaítas? Olha que coisa interessante. Ao que tudo indica, esses nicolaítas eram seguidores de um certo Nicolau, prosélito de Antioquia, que, segundo a própria Bíblia, lá em Atos capítulo 5, Atos capítulo 6, versículo 5, ele foi um dos diáconos, foi um dos consagrados ao diaconato e começaram a servir lá. E assim como no meio dos 12, que foi Judas, né, não entendeu a mensagem de Cristo e acabou cometendo a falha que cometeu, dentre os diáconos também, não entendeu a mensagem de Cristo e acabou também se desviando do propósito e começou a propagar algumas coisas. Primeira delas, note bem, nós estamos falando de um lugar específico chamado Éfeso, onde havia imperante uma religião, uma adoração à deusa Diana. E um dos focos dessa adoração à deusa Diana era a prostituição. Era as prostitutas cultuais que durante as celebrações ou adorações tinham relações sexuais com os homens naquela cidade. E aquelas mulheres, as sacerdotisas, elas andavam na rua,
nas imediações do templo, com os seios desnudos, com os cabelos soltos, numa forma de sensualidade, de atrair o olhar desses homens. E aí, olha o que estava acontecendo aqui. Isso é muito sério, é importante, irmãos. Aquela sensualidade toda imperando fazia com que as pessoas, os homens, né, óbvio que aqueles que não conheciam ainda ao Senhor, né, iam para lá e tinham as relações sexuais, e havia essa prostituição. Segundo os historiadores, os estudos que a gente foi vendo aí, que eu já falei para vocês quais são as fontes que a gente usa. No entanto, quando essas coisas começaram a acontecer, havia junto a isso, aliado a isso, um outro ensino, que era o gnosticismo. E esse outro ensino do gnosticismo ensinava, o gnosticismo, um modo de pensar de que Jesus não poderia ter vindo em carne, pois o que é humano é corruptível. Então, Jesus se corromperia. Então, o Christos, né, o Messias, o Mashiach, ele não habitou verbalmente, originalmente, verdadeiramente num corpo humano, porque isso traria corrupção a ele. A humanidade de Jesus, então, não seria verdadeira no sentido pleno da palavra, humano, de ter dor, sentir frio, fome e etc. Porque isso contaminaria a obra de Deus. Antes, o conhecimento intelectual, a evolução espiritual se daria à medida que cada um fosse buscando esse enlevo, esse crescimento. E assim haveria então uma salvação. Por quê? A premissa gnóstica era a seguinte, vou repetir, a premissa gnóstica era a seguinte: o que se pratica na carne não é relevante. O que é relevante é o que se pratica em espírito. E aí, com base nessa premissa, o que os nicolaítas começaram a fazer? Bom, o que se pratica na carne não é relevante, então, né, uma prostituiçãozinha aqui, outra ali, aqui não faz diferença. Né? Isso não vai atrapalhar em nada a nossa comunhão com Deus. Esse pensamento, esse ensinamento, ele começou a permear aquela igreja. Existia também, eu até achei interessante, e eu anotei aqui, né, não passei ainda para minha outra folha, que tinha os escritos efesinos. Achei muito interessante isso. E esses escritos efesinos, eles eram uma espécie de cartilha com simpatias, feitiços e magias que era vendido para as pessoas e elas podiam usar. E aí alguns simpatizantes de Nicolau, que estavam dentro da igreja recém-formada em Éfeso, achavam normal usar aquilo ali. Ora, se anos antes o apóstolo Paulo havia queimado uma série de livros de feitiços de magia, como que agora isso estava voltando de novo essa prática? E a igreja de Éfeso estava ali, ferrenha, lutando contra isso, ok? Então hoje nós não podemos também deixar que os enganos, que, né, a quiromancia, a cartomancia, a olhadinha lá no horóscopo, olhar os astros, isso tudo aí é obra de nicolaíta, em pleno século XXI. A prostituição. Ah, Deus quer o coração. Então, eu tenho a vida sexual com quem eu quiser, não tem problema nenhum. E é obra de nicolaíta. A gente tem que vigiar com relação a todas essas coisas. Não estou esgotando esse assunto, irmãos. Eu estou lançando uma luz para que você possa entender, porque basicamente era mais ou menos isso que estava acontecendo. Mas aquela igreja estava lutando contra essas coisas. Ela não deixou que isso continuasse, ok? Como nós já falamos, a cidade de Éfeso era muito pagã. E isso tudo, para lutar contra isso, não era uma coisa fácil. Era algo difícil de acontecer, ok? Então, continuando, o gnosticismo tinha essa premissa, como eu já falei aqui, né? O que se pratica na carne não é relevante. A esse pensamento, abra sua Bíblia comigo. Judas, volta aí a Bíblia, volta ao Apocalipse, né? Um livrinho antes.
4, olha o que o Senhor está dizendo aqui através de Judas. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiados aos santos, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como soberano Senhor. Olha que coisa interessante. Querendo transformar a graça do Senhor em libertinagem. Querendo transformar aquilo. Então eu tô tomando por certo aqui a salvação, já tô vivendo na graça, então não importa mais nada, eu vou chutar o pau da barraca e a hora que for, Deus vem me resgata, tá tudo certo. Porque a graça é para isso. Não! A graça não é para isso. A graça é um cheque predatado de salvação para minha vida e para a sua. Mas isso não significa que eu vou viver uma vida dissoluta. Não posso. Eu preciso viver uma vida pautado nesta palavra aqui, ó, na palavra do Senhor. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, outro texto interessante, só para fazer o fechamento aqui. Tudo isso que eu falei foi enfraquecendo e esfriando o amor de alguns. Tinha uma turma, um remanescente que lutava contra, mas tinha um remanescente que foi se esfriando. É o que acontece hoje em dia também. Há um remanescente lutando. Eu estou aqui dando estudo bíblico. É estudo bíblico. Mas há um remanescente que ora, que luta, que busca ensinamento da palavra. Mas tem outros irmãos que já falam que não precisa mais ter igreja, que cada um adora em casa, tá vendo? Estamos aí há 3 meses sem estar na igreja, então não precisa de ir para a igreja. Eu pego o meu dízimo e reverto em cesta básica, dou para quem eu quiser, faço ação social com o dízimo e Deus se agrada do mesmo jeito, eu não preciso prestar contas a ninguém. Irmãos e irmãs, esse é o grande perigo, é a linha tênue da frieza, do amor esfriando no meio do povo do Senhor. É isso que, infelizmente, nós temos visto acontecer. Pessoas que estão se afastando de Deus, não ouvindo a palavra, não ouvindo que isso tudo é preparação, porque Jesus Cristo vai voltar. O livro de Apocalipse é só para dizer isso. É para dizer que ele vive e reina eternamente. E tudo que ele fez, tudo que ele faz, o que ele fará, já está aqui, ó, no livro de Apocalipse. Já está aqui. Ele está mostrando quem ele vem buscar, já está aqui. Ele está mostrando os juízos, ele está mostrando tudo que vai acontecer. Já está aqui. Então, nós não podemos abrir mão de conhecer a palavra. E um dado muito interessante que eu quero trazer para você nessa noite. Quanto de conhecimento nós temos hoje? Ó, nos dias de hoje, nós temos muito conhecimento. Quando conceitos religiosos são descartados em função do conhecimento atual, acaba por propiciar o esfriamento e a falta de amor. Hoje vivemos uma era de muito conhecimento, informação na ponta do dedo. Temos conhecimento de muita coisa em 20 anos. Quanta coisa não aconteceu, não é verdade? Quem tem a minha idade aí, os 50 anos, 51, que eu faço dia 5 de julho, 51 anos, vai se lembrar do desenho dos Jetsons. Quem se lembra? Quem se lembra aí do desenho dos Jetsons? Aquela tela lá, né? A esposa lá do Jetson fazendo a consulta médica com o filho pela uma tela de uma televisão, fazendo pedidos, apertando na maquininha e a comida caindo ali. Isso em 1970, 75, por aí. Algo impensado. E hoje
Você quer um café expresso, você bota a moeda lá, bota a xicrinha e vem o café. Hoje você quer um biscoito, você bota o dinheiro na maquininha, aperta lá e sai o seu biscoito. Não é assim? Agora, em época de pandemia, quantas pessoas foram consultadas via telefone e via internet, sem a presença física do médico, mas olhando. Hoje, quantos estão me olhando? Agora tem 16 aí. Tomara que todos estejam assistindo verdadeiramente, né? E aprendendo um pouquinho. Mas olha só que dificuldade que antes a gente tinha e hoje temos a facilidade. Porém, todo esse conhecimento, vacinas. Eu estava estudando, estou preparando ainda, né, um estudo acerca das pragas que aconteceram na humanidade. A gripe espanhola que aconteceu em 1820, 1818 e 20. Foram 2 anos de praga que dizimou 55 milhões de pessoas. Que eles usavam máscara também, como nós estamos agora. Olha, isso no início do século XIX. Olha quanta coisa, irmãos, nós já passamos. A varíola matou milhares e milhares de pessoas. Se descobriu a vacina. A AIDS, outra pandemia, outra assolação, matou milhares de pessoas. Mas já se tem um coquetel, já se tem um cuidado. E agora o Covid, que com certeza vão preparar aí alguma coisa. E eu quero que você fique muito atento a tudo que você tem ouvido falar nesses dias com relação a isso. Porque o Senhor tem dado sinais à sua igreja de que Ele está voltando. Estamos vivendo, sabe o quê? O princípio das dores. Quem já teve filho parto normal vai saber muito bem o que é isso. Quando o princípio das dores vem, até ele nascer é rápido, né? Algumas horas e o neném nasce. É assim que nós estamos, no princípio das dores. Há alguns momentos apenas do fim. Tem até um relógio que foi criado no ano de, eu anotei aqui, no ano de 1947, o relógio do Apocalipse. Foi criado esse relógio porque os cientistas começaram a ver que estavam acontecendo coisas que tinham um fundamento científico que iriam encaminhar o mundo para uma hecatombe, para um desfecho trágico final. Isso em 1947. E com relação a isso, não é a Bíblia que eles usaram como base. Eles usaram as situações climáticas, eles usaram os conhecimentos científicos, eles usaram tudo, inclusive os agnósticos, que não creem em nada de Bíblia, não tem fé, são ateus, não creem nada disso. Mas todos eles chegaram a um consenso. O mundo está caminhando para uma hecatombe, para um fim, para uma destruição. E estamos realmente se encaminhando para isso. Porém, com tanto conhecimento, com tanta informação. É isso que às vezes não sai da minha cabeça. Os crentes hoje em dia, com tanto conhecimento, tendo a história como pano de fundo para explicar tudinho, por tintim, e ainda continua fazendo os mesmos erros, ainda continua caminhando o mesmo caminho de separação do Senhor. Por mais que hoje tenhamos tanto conhecimento, por mais que hoje tenhamos mais ciência, mais tecnologia, até os ateus chegam ao consenso de que haverá essa hecatombe no nosso mundo. A mensagem clara de Apocalipse é essa, que nós não estamos à deriva. Igreja, nós não estamos à deriva. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos soltos desse mundo. Nós estamos nas palmas das mãos do Senhor. Ele cuida da sua igreja. E o livro de Apocalipse está revelando exatamente isso, que o Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem os pés como um latão reluzente, aquele que tem todo o poder, que tem os cabelos brancos como a neve, esse Jesus tremendo, glorioso, maravilhoso, ele está com tudo na palma das suas mãos e ele está guardando a sua igreja, está guardando a minha vida, está guardando a sua vida, aleluia. Não perca a sua
fé, não deixe de crer. Jesus está voltando. O livro de Apocalipse revela isso. E só para informar para você, e já estamos caminhando para o final, porque é de Éfeso hoje que nós vamos falar. Estamos falando, né? E vamos encerrar aqui. Só para te informar, com toda essa gama de tecnologia, com toda essa gama de informação que nós estamos vivendo, com todo o conhecimento que a gente tem na palma das mãos, 32 milhões de pessoas estão morrendo no mundo por depressão. Dados de 2019. 322 milhões de pessoas morreram em 2019 por causa da depressão. 264 milhões de pessoas sofrem atualmente com crise de ansiedade. 788 mil pessoas morrem por ano de suicídio. Na maioria deles, jovens de 15 a 29 anos. Sabe por que essas pessoas estão assim, queridos? Porque com toda essa informação, com todo esse ensinamento, com tudo que tem às suas mãos, eles estão rejeitando os conceitos religiosos, estão descartando o ensino, estão descartando a presença de Jesus. Longe de mim, não sou psicóloga, não estudo psicologia, leio alguma coisa, longe de mim. Isso aqui são dados que a gente retirou de um site de fonte segura, fonte fidedigna. Longe de mim. As pessoas cristãs também passam por essas situações, depressão, ansiedade, mas elas têm um diferencial. Elas têm a fé em Jesus. E isso faz toda a diferença. Jesus ajuda, Jesus resgata, Jesus dá a mão, Jesus chora junto, Jesus abraça, Jesus acolhe, Jesus envia pessoas para ajudar a cuidar. Eu quero que você entenda isso nesse tempo, que com toda essa informação que não tinha no passado, mas se tem hoje, muitos estão ainda morrendo porque não buscam essa informação e essa segurança em Jesus. Tem um hino do Inário que eu gosto muito, que diz assim: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Essa música fala dessa segurança que todo crente tem em Jesus. Então eu quero chamar a sua atenção para nesses dias, não deixe que a tua fé se esfrie. Não deixe que obras de nicolaítas entrem no teu coração. Não permita que as mentiras, o engano entrem no teu coração. Minhas ovelhas que estão assistindo, qualquer outra doutrina que for contrária a essa, vem falar comigo. Eu vou instruir você a palavra do Senhor genuína, para que você não se perca nesse tempo que estamos caminhando para o fim. Porque Jesus quer uma igreja limpa, remida, lavada. E só tem uma forma de sermos lavados pela palavra, por essa palavra aqui. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 21. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, versículo 26, diz assim. Esse texto, irmãos, está falando do fim, tá? O enunciado dele é o sinal do fim dos tempos. Vou ler com você só o versículo, a partir do versículo 26, mas eu recomendo que você leia todo o capítulo 21, começando do versículo 5, né? Que o capítulo 21 começa com a oferta da viúva pobre. Se você não quiser ler, né, você já conhece, comece lendo o versículo 5. Lá no 26 diz assim: os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória.
Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próximo a redenção de vocês. E lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores, quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. A figueira, na Bíblia, ela sempre é uma representação simbólica de Israel, do povo do Senhor. Então, se o povo do Senhor estiver atento, olhando para os céus é da onde vem o socorro, o auxílio, a direção, o ensino, a instrução, nós não vamos desmaiar de medo. Só desmaiam de medo, como o texto diz aqui, ó, os homens desmaiarão de terror. Morrerão, desfalecerão. Só desfalece de terror, de medo, de pavor aqueles que não têm a segurança em Cristo Jesus. Por isso que a carta à igreja de Éfeso, ela é tão importante, porque ela vai dizer lá no versículo, lá no finalzinho, que é o galardão, que é a promessa ao vencedor. Olha o que ele vai dizer: ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Não vai morrer de medo, vai comer o fruto da árvore da vida. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no jardim de Deus. Então, meu irmão, você não vai morrer de medo, você não vai paralisar, você não vai perder a sua salvação, nada vai impedir você. Seja um crente firme, seja um crente fiel, porque o Senhor se agrada daqueles que são fiéis. Amém? O Senhor se agrada. Algumas pessoas foram entrando aqui, não dá pra gente ver aqui todos, né, que foram entrando, que foram falando, mas a nossa fala para você nessa noite é essa. Hoje nós falamos sobre a igreja de Éfeso, o seu contexto histórico, como ela estava fundada, toda o seu raio de ação, e vimos que essa igreja, o que ela tinha de bom é que ela resistia às doutrinas falsas, às heresias. E o que ela tinha de ruim é que aos poucos ela foi esfriando, ela foi perdendo o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. E volte à prática do primeiro amor. Volte à comunhão. Não deixe que esses 3 meses de isolamento roube a tua alegria, esfrie a tua fé e acabe com o amor e a comunhão que você e eu devemos nutrir com os irmãos e nutrir uns pelos outros. Amém? Que você seja muito abençoado nessa noite. Eu sou a pastora Estela Garcia. Esse vídeo vai para o nosso canal do YouTube e que você entre lá, dê o seu like, que você possa compartilhar com pessoas, que você nos ajude a compartilhar isso, tá bom? Minhas fontes de pesquisa, já falei aqui, vou repetir de novo, tá lá no Augusto Nicodemos, tá lá no Rodrigo Silva, tá lá no Hernandes Dias Lopes. Tem também algumas coisas do Porcela, Lamartine, né? Lamartine Porcela. A gente tem olhado essas pessoas, tem procurado essas informações e tentado condensar para trazer para você. Não tem a última palavra de nada, irmãos. Não tem a última palavra de nada. Só quero que você seja instruído no Senhor e fique atento naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus te abençoe, um grande beijo. Irmã Nádia, o Jonas, alguns irmãos que entraram aqui, né? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua participação. Irmã Ilza Helena, você que transformou aí, compartilhou essa live aí, que Deus te abençoe. E compartilhe mesmo. Se foi bom para você, compartilhe em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Aleluia! Vamos orar. Senhor, eu quero louvar o teu nome nessa noite, agradecer a ti pela vida, Senhor, de cada irmão e irmã que acompanhou esse estudo hoje.
Que teu Espírito Santo possa estar visitando cada coração, trazendo o discernimento da tua palavra, fazendo com que os teus filhos sejam defensores fiéis da tua genuína palavra, em nome de Jesus. Despede cada um com a tua graça e com a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém?